Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um episódio do Wodcast. Então vamos começar do começo. O Wodcast é um podcast da Rantec, que é uma empresa fornecedora de sistemas para a área de logística. Nosso principal sistema é o Wod, que é uma solução de monitoramento de entregas, torre de controle, gestão de visibilidade para indústrias, embarcadores e transportadores. Então a nossa ideia aqui é trazer conteúdo de logística, né? E se você é um coordenador, gerente, analista de logística e quer trazer informações, enriquecer o dia a dia aí com informações práticas, né, de casos reais aí de gestão logística, esse é o canal para vocês, tá bom? Hoje o nosso convidado é o Leandro Moro, ele é gerente de logística de uma indústria farmacêutica nacional. Então, Leandro, muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Seja bem-vindo, né? Acho que a gente vai conseguir trazer bons conteúdos aqui para a nossa audiência. Eu queria que você começasse se apresentando, Leandro. Isso aí, vamos lá. Vim aqui atrapalhar um pouquinho, conversar um pouco aí sobre logística, que a gente já faz bastante, a gente já fala bastante aí no dia a dia, né? Então, trazer um pouquinho de conhecimento. Eu já atuo na área de logística aí acaba dedando um pouquinho da idade, já tem mais de 20 anos, especificamente com farmacêutica, até pela primeira formação ser farmacêutico, nesses 20 anos, mas como embarcador farmacêutico aí tem já uns 15 para 16 anos aí na área. Ah, legal. Então você é farmacêutico também? Sou. Primeira formação é farmacêutico. Aí eu falei, putz, não dá futuro, não dá dinheiro, vou fazer outra faculdade, fiz logística e eu desisti. Falei, não sei ver futuro, não sei ganhar dinheiro, então chega. Aí eu fiquei na segunda. Muito bom. E, bom, Leandro, acho que a gente já trabalha junto há alguns anos aí, né, nos nossos projetos. Você é uma pessoa que eu vejo que é muito objetivo, pragmático, né, prático, e eu acho que é legal a gente trazer essas ideias aqui para nossa audiência. Bacana. Então, vamos pensar assim, eu acho que a gente combinou de falar hoje sobre visibilidade, né, que é um tema que é básico, né? Acho que numa operação logística, visibilidade é um tema básico, né? Antes de falar até em torre de controle e tal, acho que a primeira coisa que a gente precisa começar... O que é visibilidade, na sua opinião, Leandro? É a gente cumprir ali basicamente com aquilo que a gente se programou, tá? Então, a gente tem, lógico, os medidores ali de mercado, a gente tem alguns medidores dentro da operação, tá? E, basicamente, é dentro daquela programação que a gente fez, dentro da meta diária, a gente cumprir aquilo ali, tá? Então, a gente tem exatamente acompanhamentos durante o dia que a gente precisa vir fazendo para saber se a gente está dentro. Legal. Tá? E aí, como um gerente de logística, né? Como é o dia a dia de um gerente de logística de uma indústria farmacêutica? Perfeito. Vamos por partes ali, vamos dividir todo o ponto, né? A gente tem basicamente... Não vamos resumir nisso, tá? Mas numa forma bem grosseira para a gente entender, são 3 pontos. Seria o CD, o transporte e as reversas, tá? Então, a gente precisa se programar em relação ao CD, tudo que está chegando, basicamente, da fábrica, tá? E tudo que chega de insumo para as fábricas, tá? Depois disso, a gente tem a parte de transporte, que seria a distribuição nacional, e infelizmente, e querendo ou não querendo, num nível muito menor, mas aí a gente tem que também atuar na reversa, que é trazer todo o material nosso que está em clientes de volta para a gente dar a destinação correta. Tá. E aí, um gerente de logística, né? Vamos lá, até pensando já em dar, que é um objetivo aqui do nosso podcast, trazer, né, ideias práticas ali para o público, né? Alguém que está, de repente, já... chegou agora na posição de gerente ou está almejando, né? Tá. Você tem que pôr muita mão na massa ou a operação roda sozinho? Como é que é o dia a dia, assim? Praticamente a mão na massa, em termos práticos ali, não. Mas a parte estratégica você tem que estar acompanhando o tempo inteiro, tá? Então, assim... Efetivamente, a gente ir lá separar, de fato, a gente está muito longe de fazer isso, mas toda a programação de separação, todo o acompanhamento Vamos desde o início, né? Teve o faturamento, então todo acompanhamento do faturamento até a expedição do material e depois todo acompanhamento do embarque até a chegada no cliente, você tem que estar muito por dentro. Tá? E aí a visibilidade, é onde entra a visibilidade, né? Exatamente. Que você tem as etapas que você rastreou e aí você tem que acompanhar e medir, tá dentro ou tá fora. É isso, né? Aí. E isso é todo dia? Diariamente você vai ter uma programação diferente. Lógico que você tem um limitante máximo, você sabe qual que é a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de separação,
Tá? Você sabe tudo que está na rua, você tem que saber, né, tudo que está na rua, então desde o momento que embarcou até o momento da entrega, então você tem que saber as etapas, tá? Mas isso daí você tem que estar sempre muito em cima, tá? Então, ao mesmo tempo que não existe uma regra para você saber, aliás, para você ter os números ali, como que eu posso te falar? Você não tem uma regra quadradinha que vai ser exatamente aqueles números diários, mas você tem um acompanhamento diário necessário, que é tudo que tinha para ser expedido foi de fato expedido, foi de fato embarcado? Tá. Foi perfeito. Então, embarque. Exatamente. Tudo que embarcou, a gente, e aí é um pulo do gato particular, é uma cobrança muito grande, tudo que embarcou, a gente já tem visão do que precisa ser agendado, e esses agendamentos, eles já estão funcionando de fato? Eles já estão sendo realizados? Porque uma coisa é eu agendar hoje, que eu pego uma data de entrega lá para frente, por exemplo, para o Nordeste, né? A gente sai ali de Minas Gerais, para o Nordeste o nosso lead time acaba sendo aproximadamente de 8 a 10 dias no rodoviário, então, em teoria, eu não precisaria agendar na saída, eu posso agendar quando eu estiver lá próximo, só que não, a gente procura agendar já agora de início, para quê? Para quando chegar lá próximo, a gente já ter a data efetiva de entrega dentro do lead time acordado, para eu não causar essa janela ali, onde acaba tendo muita divergência entre visão cliente e visão logística, né? Se eu for olhar como logística, o cliente ele me dá uma postergação de prazo, um agendamento maior, em teoria, eu estou de acordo, porque foi uma solicitação do cliente. Isso para o seu OTIF, então, você não consideraria? Eu faço esses dois acompanhamentos. Eu faço a minha visão e a visão cliente. E ela tem que estar muito em linha. Você entendeu? Então eu consigo saber que eu estou sendo muito efetivo quando eu vejo que o cliente está sendo atendido aquilo que ele precisa. Tá? Então eu tenho uma justificativa que eu não atendi um lead time porque ele não tinha uma janela ali de agenda, até ok. Mas aos olhos do cliente isso daí não é tão benéfico. Então eu procuro correr para essa ponta, eu procuro atender de acordo com o nosso lead time estabelecido. Porque aí além de eu ter uma visão muito própria da operação, eu tenho a visão que o cliente, como que ele está me enxergando. E isso é muito mais importante do que eu atender dentro de um padrão. Tá? Então, embarque, agendamento e depois. E depois, efetivamente, a ponta a parte da entrega. Já é a entrega. Exato. Você a gente não faz mede no meio Isso, então a gente tem alguns pontos, né? Que aí agora a gente vai aperfeiçoar isso, né? Então a gente está entrando para uma fase de modernização e para aperfeiçoar. Hoje a gente faz um acompanhamento só de 2 dias antes. Tá? Então, 48 horas antes, eu preciso saber onde está essa carga. É um indicativo que vai dar certo? Não. Mas é um indicativo que está no caminho correto. O que eu quero dizer? 2 dias antes, a gente tem que estar com a carga na filial de destino. Isso é fato para a gente, ou se não está na carga de filial de destino, eu tenho que saber que está a X quilômetros e que ela vai chegar ainda hoje. Para quê? Eu sabendo que ela chegou com 48 horas de antecedência, com 24 está ok, e eu sei que 99% vai acontecer. Lógico que uma quebra de veículo, um esquecimento de uma nota num carregamento faz parte da rotina, de certa forma até faz, mas eu estou evitando. Eu fazendo esse follow-up na ponta, eu já consigo entender aonde está a carga e qual é a minha ação. Então tem casos que, por exemplo, ela está a 2 dias do destino, faltando 2 dias para a entrega. A gente tem que tomar uma ação muito rápida de colocar um carro adicional, se for o caso, passar alguma etapa, ao invés de passar no hub da transportadora, ele seguir direto para o cliente. Então a gente passa a ter algumas ações que a gente consegue, de fato, amenizar o problema ou, mesmo alguns casos eu não tenho como amenizar, que é o caso de fim de ano, que todo mundo encontra ali a dificuldade, né, um gargalo operacional nas entregas, né, eu pelo menos eu consigo avisar e tirar aquela agenda que eu já tinha marcado, por exemplo. Então eu marquei uma agenda para a data do lead time. 2 dias antes eu já sei que eu não vou cumprir. Então eu já procuro pelo menos informar o cliente para ele desocupar e colocar uma agenda, colocar uma entrega ali naquele período que ele possa fazer, ocupar melhor a agenda dele e me dar uma data ali um pouco mais para frente. Então você usa a visibilidade até para fazer um processo preditivo. Também, é exatamente para isso. Tá? A gente tem uma visão que a gente tem que estar sempre muito integrado ali com o cliente. Tá? Então, de novo, nada adianta eu ser muito efetivo na minha visão, mas o cliente não está vendo isso. Então eu procuro até, nesse ponto da falha, informar o quanto antes. Falar, a gente não vai chegar. Então, aquele desocupar de janela, para ele é muito interessante. Ele pode realocar alguém que ele esteja com uma ruptura de produto, por exemplo. E ele percebe o valor?
Percebe. Os que a gente tem chegado, os que a gente tem conversado bastante, infelizmente a gente não consegue estar em 100% dos clientes desse formato e está muito próximo. Mas os nossos maiores clientes, os nossos clientes que têm uma abertura maior para isso, a gente já consegue fazer e eles entendem, né, o supply chain como sendo todo, não sendo o meu supply chain e o seu supply chain. Leandro, esse é um ponto legal, porque eu acho que cabe, você tem duas formações, né, farmacêutico e logístico, mas você se comunica muito bem, né? Às vezes eu vejo que alguns projetos, eles estão fazendo um bom trabalho, mas aquilo não está sendo percebido pelo cliente. Como que você faz essa comunicação para que ele perceba que esse atraso, entre aspas, que você está se antecipando, até levantando a mão e falando, gente, peraí, isso aqui eu acho que eu vou atrasar, vamos replanejar. Né? Talvez nem fosse. Perfeito. Sim. Né? Mas você já está se adiantando. Como você faz isso virar a seu favor? Isso, fazendo as logísticas se falarem. Tá? Então, quando a gente está falando em empresas, lógico, a gente tem desde a parte da produção lá da indústria até o comprador do meu cliente. O interessante é a gente conseguir fazer que as logísticas se falem. Tá? Então, muitas vezes, muitos problemas são tirados e são até amenizados, a gente consegue uma conversa, uma troca muito maior de logística para logística. O exemplo aí que a gente consegue abordar facilmente é a caixa fechada, o fracionamento é a caixa fechada. Muitas vezes você faz um fracionamento porque não tem essa conversa entre as logísticas ou não tem uma conversa ali de comercial que ele não traz a sua caixa de embarque, né? A hora que você senta com a outra logística, você fala, podemos fazer caixa fechada? E às vezes ele fala, mas eu estou gritando aqui há meses, há anos, pedindo caixa fechada. E aí, se entendendo como um processo único, a gente passa a ter força. Então eu posso chegar para o meu comercial e falar, olha, o cliente está querendo, e ele também pode voltar e fazer, olha, a logística lá do prestador, do nosso fornecedor também está querendo. Então a gente tem casos reais e recentes que aconteceu isso. Numa visita da logística do cliente, no nosso CD, ele viu que tinha uma caixa de embarque com um cartucho. Na hora ele chamou o gerente dele ali e falou, cara, eu vou te mandar uma foto aqui, porque não é possível que o tamanho que a gente tem, o faturamento que a gente tem, a gente só compre uma unidade desse cartucho, cara, desse medicamento. E mudou. Dali para frente a gente tinha uma média de 82% de fracionamento, de caixa fechada, que já é um nível bom, passou para 96%. Nossa. Com uma simples visita, uma simples conversa. E aí é ganho para todo mundo. Então, minha produtividade vai lá para cima, a assertividade de separação vai lá para cima, até venda. A varia vai lá para cima, a venda você consolida muito mais. Então, assim, se você for olhar, era uma visita da logística, o quanto que gerou para a empresa por todo, né, para a empresa em si. Então, essa conversa, essa proximidade da outra logística e conversa franca, direta, muito na linha do pragmatismo. Temos um problema. Não é seu, não é meu. É um problema, entendeu? A hora que todo mundo entende isso, tanto as áreas internas do embarcador quanto as áreas internas ali do cliente, a gente consegue muito, muito avanço. Olha que dica é essa, hein, pessoal? Porque a gente participa de muitas conversas, né, com clientes e tal, e às vezes esse tema é um tema meio, né, não dá, não pode, né? É difícil. A gente está aqui com um caso real, né, consegue. de uma indústria que não é uma indústria simples de operar. A indústria farmacêutica é tudo mais difícil, né? Tudo mais complexo. Muita legislação, né? Legislação, a gente está falando de custos, de vidas, né? Também. A gente estava falando um pouco, né, Leandro? E você como farmacêutico mais ainda. Então, você imagina você desabastecer um medicamento que a pessoa faz uso contínuo numa cidade pequena, que depende daquele caminhão chegar, não chegou. É isso aí. Né? E a pessoa vai ficar, né? A gente está até conversando, é isso, o atendimento do medicamento não é só para o cliente, né? É família, é comunidade. Então, de novo, você pega um medicamento psicotrópico, por exemplo, né? Ele desregula toda a rotina de uma família, não só do paciente em si, né? Então, se a gente for olhar para esse lado mais humanitário ali, vamos esquecer negócio, vamos falar só de parte de fazer bem realmente, o intuito do medicamento, que é melhorar a vida das pessoas, a gente vai para um imensurável muito grande ali, a gente vai para uma margem, como é que eu posso dizer aqui,
A gente vai para algo que a gente não consegue de fato calcular, que é a felicidade e o bem-estar da pessoa, né? Sem dúvida, da família, né? Como você disse, né? Exato. Às vezes a gente pensa só no indivíduo, né? No paciente, mas existe um impacto, às vezes, na família toda, né? Perfeito. Então, visibilidade, a gente tem o embarque, o agendamento e a chegada e a entrega, né? Isto. Ocorrência. Eu sei que você também é especialista em ocorrência, em tratativa, né? Vocês são muito dinâmicos nas ocorrências, né? Como é que é isso? E farmacêutico, de novo, né? Vive diferente a ocorrência, né? A ocorrência ela é aberta toda vez que a gente precisa ter exatamente alguma coisa fora da normalidade, né? Então a gente costuma classificar alguns padrões de ocorrência ali para poder ter uma ação mais rápida, né? Então, uma ocorrência de uma avaria já foi consumada, já é uma avaria, a gente só precisa fazer a transição da avaria para a devolução. Diferente de uma ocorrência de carro parado há 3 horas, entendeu? Então a gente tem uma infinidade ali de ocorrências que a gente procura trazer o máximo possível para dentro de um padrão, que aí dentro desse padrão a gente consegue dar as tratativas e urgências, né? Então, uma recusa assim que ela entra, a gente já tem que atuar, porque é uma devolução da carga inteira. E muitas vezes a gente consegue reverter porque é um problema fiscal. Então, a gente tem todo esse ponto de atenção nas ocorrências, tem que deixar o pisca vermelho para chamar a atenção, para a gente poder estar ali no contato direto, no visual, entendendo o que a gente vai atuar ali durante o dia. Tá. Outro ponto polêmico daí de ocorrência. Envolvimento das áreas comercial, fiscal, você falou fiscal. Dá para envolver esses caras, trazer eles para atuarem juntos? Dá, na transparência fica um pouco mais moroso, mas dá. E aí é um pouco desse trabalho que a gente envolve cliente, quando a gente chega a envolver o cliente, no meio do caminho, muitas vezes a gente usa o gerente de contas ali, a gente pega o pessoal do comercial, muito mais focado naquele cliente. E a gente começou a ser muito mais efetivo quando eu passei a dar destino para a nossa solicitação. Então tem um veículo parado no cliente A. Quem que é o gerente de conta dele? Ele é muito mais rápido do que um pós-vendas, do que um departamento que cai o pedido. E não digo nem por uma má vontade ou por uma lentidão ali, porque às vezes ele não sabe o caminho. Quando eu vou num gerente de contas, ele já sabe quem que é o comprador, ele já sabe às vezes até o telefone da portaria. Então a gente precisa desse envolvimento das outras áreas. Porque, querendo ou não, a legislação fiscal tem mudado bastante, muda constantemente, a gente não tem esse conhecimento. Então, eu tenho que trazer alguém do fiscal para debater com alguém do fiscal do cliente. A parte comercial está de desacordo com o pedido, né? Como é que a gente consegue consertar isso? Faz uma colocação de pedido, aceita isso e a gente entra como uma sobra. A gente tem N caminhos para resolver e tem que trazer essas outras áreas. Fica um pouquinho mais moroso no começo, mas depois que você traça, depois que a primeira vez que aconteceu, você já descobre o caminho das pedras, a gente consegue também evitar grandes problemas, que principalmente quando acontece isso, são cargas muito grandes, né? Não é, vou devolver um cartucho, eu vou devolver uma carreta, que às vezes é 3 milhões, é 5 milhões, você entendeu? Então, a atuação é fundamental aí em cima disso. E a receptividade, né? Você vai chamar ali o time e falar, gente, vamos trazer aqui um processo de ocorrência, vou precisar do apoio de vocês. Como é que é o primeiro impacto disso, né? Você vai passar seu trabalho para mim, né? Tem alguma coisa assim ou acaba tendo, mas a gente tem que provar o verdadeiro sentido disso. Eu não estou trazendo trabalho para ninguém, eu estou procurando dividir a solução, né? Então, muitas vezes, principalmente devolução, né? Às vezes que ele é bom de comunicação, né? Fala demais, né? Não, e você consegue mostrar ali, né? Vou dividir olha lá que legal, né? Não, mas dando as dicas ali, né? Exato, o foco é na solução. Quando a gente está todo mundo com essa mesma mentalidade, que a gente tem que partir para a solução, inicialmente pode ser que eu faça uma atribuição sua, pode ser que você faça uma atribuição minha, mas depois que a gente apagou o incêndio, aí a gente decide quem que vai fazer. Então, naquele primeiro momento, na primeira ocorrência, preciso de ajuda. Faz para mim, registra assim, faz assado e depois a gente começa a caminhar. A gente teve muito isso com o processo de devolução passar a ser feito pelo portal ali do ODI. Inicialmente ficava aquela, quem que faz? A gente, o comercial ou o cliente? É aquele, o meme atual agora, né? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora? Vamos fazer. E depois a gente vai discutindo de quem que é cada etapa, até chegar no ponto que a gente tem hoje. Então, uma devolução de ato acaba sendo logística.
certo? Porque a gente tem esse controle, a gente sabe o que está acontecendo, a gente já tem um retorno do próprio transportador. Uma devolução de pós-vendas acaba sendo comercial. Aí uma devolução por algum outro pedido que seja, por algum outro formato que seja, acaba sendo o próprio cliente. Então, a gente vai desenhando, mas o começo é um pouquinho atribulado, até a gente apagar os primeiros incêndios. Legal. Mas depois não tira mais também, né? Depois acabou. Depois Todo não pega mundo, mais fogo. Depois a gente já sabe onde estão os extintores, né? Legal. Então fica mais tranquilo. Então, olha, gente, a gente está construindo uma linha racional aqui. Então, começamos desde o embarque da nota, passamos pelo agendamento, que é um ponto crítico. Acho que daria para falar um episódio inteiro de agendamento, né, Leandro? Fácil. Como o agendamento é complexo, né? Depois vem a entrega e, eventualmente, a ocorrência, sim ou não. A gente já falou de tudo isso. Tudo isso você tem, então, aquilo que você falou, seu dia a dia. Então, é sempre... Você tem as métricas e está olhando isso, né, Leandro? Isso, é acompanhamento o tempo todo, tá? Então, o que é fato, que eu sei que eu tenho que fazer todos os dias pela manhã. Tudo que saiu do CD saiu, e tem aí a torre de controle, que aí já está mais encorpada, que é o pessoal trazendo as informações durante o dia ou do dia anterior, na verdade. Então, todas as entregas que aconteceram, de fato aconteceram, não precisamos tomar nenhuma ação. Os agendamentos, a gente vai solicitar e continuar fazendo o follow-up, porque muitas vezes a gente solicita o agendamento e tem muito cliente que não está acostumado ali no começo você pediu o agendamento. Então, a gente acaba pedindo mais uma vez, reforçando a informação que a gente precisa aquilo. E depois aí a gente vem para a parte do acompanhamento das entregas, que é aquele que a gente chama de futura, das 48 horas. Aonde que vai acontecer? Está todo mundo nas suas filiais? Tá. Está todo mundo chegando nas suas filiais, está 500 quilômetros, alguma coisa que a gente sabe que no período de 48 horas vai acontecer, está tudo tranquilo. Aí é só fazer o acompanhamento da efetiva entrega com o comprovante. Tem comprovante, está tudo realizado, acabou. Na teoria, bem simples. Bem simples, né? Teoria é simples mesmo. E aí vem a reversa, né? Aí você já se antecipou, falou alguma coisa de reversa, porque não tem como, acho que ter uma conversa com o farmacêutico e não entrar o assunto reversa, né, Leandro? É mais delicado, né? O reversa é difícil para todo mundo, né? É isso. A gente já ouviu histórias aqui horripilantes de indústrias de todos os tipos, de reversa, de material que fica preso num transportador e o transportador não tem para onde levar, porque a indústria não pode receber, o cliente também não mais, e é um problemão. E aí, no farma, ela é ainda mais complexa, porque existem legislações específicas, custos altos envolvidos, né, impostos, às vezes recuperação de impostos, ou seja, a grana é alta. E como é que vocês lidam com isso hoje? Exato, a gente hoje está com o portal do ODI ali instalado, né? Então o cliente ele coloca, ou dependendo, que nem a gente até conversou agora há pouco, dependendo a responsabilidade, né? Ou como que foi essa devolução, são as áreas que colocam. E a gente tem um prazo de coleta, que também a gente acompanha esse prazo de coleta, e um prazo de retorno. Tudo é medido, tudo é mensurado, porque a gente precisa, de fato, ter todas as etapas e saber se está dentro do prazo, até porque, assim, não falando somente em legislação e nessa parte, até o cliente, porque é uma reversa, eu tenho que dar o crédito para o cliente depois, e ele passa a cobrar depois de um tempo. Então, a gente tem que ser 100% o mais próximo ali da eficiência total, por quê? Pela cobrança dele, pelo descarte correto, enfim. É o que você acabou de dizer, são muitos fatores, não é só um, né? Então são várias áreas, várias empresas envolvidas para a gente dar a destinação correta do material, tá? E logística reversa, já quando eu estava para terminar, tinha um professor de logística que falava que vai ganhar muito dinheiro no mundo, dois caras, o que cobrir um antioxidante 100% eficiente, que você passa uma vez e não precisa passar mais, porque o tanto de material corroído aí pela maresia, enfim, isso daí vai ganhar um dinheiro muito grande, e quem acertar a reversa. O cara que fizer uma reversa 100% eficiente ou descobrir uma metodologia que não tenha problema, esse daí vai ganhar rios de dinheiro. Estão feitos, né? Exato, porque é algo muito... Você vê que assim, muda de área, é alimentício, é farmacêutico, é metalurgia. A reversa é o calcanhar de Aquiles da logística. É isso aí. Difícil. Bem, aí a gente tem então, acho que cobrimos aqui os processos de visibilidade. Reparem que a gente não está falando em visibilidade, né, especificamente de entregas, a gente está falando do processo logístico, né, a partir da emissão da nota. Tem a visibilidade antes também, mas acho que daí fica um escopo muito grande.
E aí, como é que você avaliaria, Leandro? Você já tem hoje uma estrutura. Como é que você avaliaria, ou que dicas você daria para o nosso público aqui para falar, cara, como é que eu avalio a minha operação? Eu tenho visibilidade? Eu não tenho? Quando que eu sei que eu preciso melhorar a minha visibilidade? O que você não vive sem... Ou seja, dá um pouco desse insight, você que já avançou bastante nesse tema. Olha, a gente sempre vai ter coisa a melhorar, isso é fato, tá? Mas eu acho que não viveria sem, de forma alguma, essa visão de CD, certo? O que está acontecendo, o planejado versus o realizado, isso é fundamental e sem vaidades, né? Porque muitas vezes, não aconteceu por causa disso. Não aconteceu. A gente tem que ser muito preciso nisso. Não aconteceu. Porque quando você tira a vaidade, você tira a parte de ego, você fala, não, errei. E aí você vai atrás do real motivo do erro. E não vai ficar floreando ou fantasiando. E como, assim, são dois que eu acho os dois principais pulos do gato, né? É se entender como sendo um supply chain único. Não entender a minha empresa e o meu cliente. Eu tenho que entender a cadeia. Foi fabricado, chegou lá na gôndola, a hora que as duas empresas entendem isso, no meu caso gôndola, né? Mas a hora que chegar no cliente final, a gente está realmente liso. Por quê? Tira aquela mistificação. Eu estou com 96%, aí o cliente vem e me apresenta um índice de OTIF de 76%. Não, você tem que estar muito próximo do dele. De novo, você vai ter que fazer um trabalho muito grande de vaidade. Porque você vai entender primeiro por que ele está te apontando aquilo, para depois você chegar com ações. Então, vai ter ações para você, como também vai ter ações para o cliente. E ele também precisa estar despido das vaidades. Porque ele vai ver que tem uma falha no portal de agendamento, ele vai ver que muitas vezes ele tem um gargalo final de ano, isso daí é muito normal, tem gargalo até de 10 dias em final de ano, e ele precisa ter essa assunção junto de você. Porque não estamos procurando culpado, estamos procurando ser eficiente, procurando chegar no tempo e evitar ruptura lá na ponta, que é um atendimento que deixou de ser feito. Procurando soluções, né? Eu diria que esse é um pulo, e o segundo é você tentar prever ao máximo. E como que você tenta prever? Sempre fazendo esse exercício das 48 horas, entendeu? Então, tudo que tem para ser entregue no dia X, D-2, está agendado, está no local, 98% das vezes vai acontecer. Legal. Esse é um ponto legal porque, até falando um pouquinho do OD, né? O OD tem algumas formas de você olhar essas 48 horas. E você sabe que é uma coisa que não é tão usada, tá, Leandro? Sim. Pelos clientes, né? Você pode ter uma ocorrência informativa, seria uma informação que a transportadora vai te passar lá pelo gateway, né? Quem usa o OD sabe o que eu estou falando. Quem não usa, liga pra gente, a gente marca uma apresentação e mostra para vocês. Mas você pode chegar à ocorrência informativa, daí você faz a medição. Se não tiver, abre uma ocorrência automática para você tratar. Olha, essa aqui tem um risco de atrasar, né? Ou por trecho, hoje também tem a gestão do trecho, que também serviria para fazer isso, ou pelo GPS. É isso aí. Aí você vai no rastreando o veículo, vê a distância e tal, e já dá o gatilho ali pela cerca, né? Mas muito legal, essa é uma visão preditiva muito bacana, porque até a gente estava falando, eu falei, é um tema meio polêmico, a IA, né? A gente está com um projeto também de IA, depois eu vou te apresentar aqui do OD, é muito legal, a gente já está começando a entrar em fase de testes, mas assim, ser preditivo, como eu vejo às vezes no mercado, é alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não ser adivinho. Como é que eu vou, né? Uma coisa é você fazer essa gestão preditiva que você faz de 48 horas antes, eu tenho um indicador. Agora, a nota nem embarcou, você já falou, ela vai atrasar? Caramba, como, né? É uma adivinhação praticamente, né? Isso. Não é uma IA, né, que vai te dizer isso, né? Então, perfeito. Eu acho que é legal porque você tem uma coisa objetiva, né, Leandro, que você está trabalhando. E tem coisa que, assim, mesmo a gente tendo a IA, tem coisa que não tem jeito, é a experiência de mercado, né? Então, de novo, a gente olhando aqui para o ramo, né? A gente sabe que fim de ano é tumultuado, entendeu? A gente sabe que fim de ano os aeroportos para fazer o transporte de carga farmacêutica é prioritário e mesmo assim a gente tem atraso de 5, 6 dias, até de 9 dias, tá? Nossa, tudo isso, né? Tem. No final de ano. Infelizmente no fim do ano tem, porque a gente pega atraso na origem e atraso, dependendo do aeroporto que você vai,
o Cefaz deles é reduzido, é uma limitação que, sei lá, por mês ele tem 20 cargas, estou sendo bem leviano aqui, tá? Mas por mês ele tem 20 cargas, no fim do ano você passa para 80. Então, não vai crescer uma operação por um mês para atender essas 80, vai ter uma morosidade, né? Então a gente acaba pegando isso. Então a gente consegue ter uma assertividade, certo? E eu imagino que para a IA ter isso, ela teria que ter um e-learning ali por trás por um bom tempo para entender como é que o ramo funciona em si, né? Então eu ainda acredito no ser humano controlando um pouco a IA, lógico, associado à IA para poder ter uma sinergia muito grande e ter uma análise melhor. Mas eu acho que assim, tem coisas que só o profissional e o tempo que vai conseguir determinar e vai te dizer, olha, caminho a gente, mesmo a IA dizendo que está no meio, puxa um pouquinho para a direita, puxa um pouquinho para a esquerda, porque pelo histórico, pela vivência, vai acontecer mais ou menos nesse formato. Legal. E aí o tempo voou aqui, mas eu não queria terminar antes da gente falar de PDCA, de melhoria contínua, né? Você já deu umas pinceladas aí, eu sei que você tem um trabalho muito forte né? E você falou isso, de novo, falei, você é bem comunicativo e bem pragmático, né? E você falou, foco no problema, na solução no caso, né? Isso aí. E não no culpado, aquela coisa. É muito legal essa dinâmica, né? Então eu imagino que você também tenha análises ali de melhoria contínua, né, Leandro? É isso aí. Como é que você encaixa isso no seu dia a dia, na sua agenda mensal? Olha, a gente tem a avaliação mensal e a discussão com os transportadores, então é praticamente um rito nosso, né? A hora que a gente vai fazer a medição para a apresentação de resultados, além de eu apresentar o resultado, eu já tenho que ter ações para continuar elevando ali o nosso número, a nossa efetividade do TIF, né? Então, normalmente a gente já vem fazendo as medições, durante a semana a gente já tem os números, a gente já utiliza muita informação ali do OD, nós vamos... E aí já cai para melhoria contínua, né? A gente já vai começar a usar uma parte de KPI já para poder pegar já isso pronto, que hoje a gente ainda faz algum trabalhinho manual, então também já falando em melhoria contínua, já percebi que a gente pode perder menos tempo, né? Focar mais em ações e ter o OD já disponibilizando essas informações para a gente, tá? Então, no dia a dia isso tudo vai virando número, tá? Cada ocorrência, cada atraso, cada problema que a gente tem vai virando número e por mês a gente faz a reunião com os transportadores para passar a nossa visão do mês, das ocorrências do mês. Então a gente fechou a entrega, geralmente fecha ali por volta do dia 15 do mês seguinte, e no dia 20 a gente está fazendo a reunião com os transportadores e dali sai também, de novo, sem vaidades, sai muita solução, sai muita coisa boa, sai muita integração, então... às vezes só o fato de você conseguir colocar um código de barra numa etiqueta te tira ali de time de um dia, te dá uma maior efetividade de entrega, faz um sorter do transportador enxergar muito melhor do que uma pessoa fazendo uma bipagem. Então, todas as soluções que a gente basicamente tem é muito entre conversa com transportadores, com o cliente e com os parceiros, entendeu? Então, a gente está sempre aberto a ter novas ideias, e sempre sabendo, sim, nós temos erros. A gente sabe que a gente tem erro e a gente precisa melhorar esses erros. E o time vive isso também no dia a dia? Bastante, bastante. Eles trazem muito, tem hora que chega até se falar, calma, eu preciso organizar um pouco o pensamento, mas eles trazem bastante e sempre foi incitado isso. Qualquer problema que vocês tiverem, não só problema, qualquer ideia que você tiver, e digo também sem medo nenhum, as melhores ideias que a gente teve nas operações foi de ajudante, de analista, de assistente, porque é quem está ali no dia a dia, quem está na prática, né? Então, a hora que ele te traz uma dificuldade que muitas vezes, para você está dentro de um normal, né? A hora que ele traz, a gente começa a evoluir, e aí é onde vem, de fato, uma melhoria que às vezes tira 2 horas de trabalho que ele estava tendo, entendeu? Então, é uma cultura, né? A gente procura, tá todo mundo aberto, tá todo mundo, até falo ali com eles, né? Fechou a porta, não tem gerente, não tem coordenador, tem profissionais de logística. Todo mundo ali, e a equipe já é de longa data, né? Então todo mundo tem 6, 7 anos, a vivência de todo mundo é a mesma, entendeu? Então a gente precisa tomar algumas decisões. Então é onde a gente vai realmente baixar os níveis hierárquicos e vai todo mundo falar de igual para igual. Leandro, que bate-papo legal, o tempo voou aqui, eu estou de olho no relógio aqui, mas foi muito, muito prático, né? Eu acho um conteúdo muito leve
e, ao mesmo tempo, muitas dicas aí que eu acho que o pessoal pode trazer para o dia a dia, né? Quem está na área, quem está pensando em entrar na área, né? Vejam um caso de sucesso, como é possível, né? Você manter um bom relacionamento com fornecedores, com clientes, com o time, com os colegas, né? As outras áreas envolvidas, tudo isso a gente consegue tirar dessa conversa. Normalmente eu termino abrindo espaço para uma dica prática, mas você fez os 40 minutos aqui de dicas práticas. Mas se você tiver algum recado final, Leandro? Eu acho que é mais a gente começar a se entender como uma coisa só, como uma integração, e digo assim, dentro da empresa, né, eu gosto muito do conceito de supply porque ele sai daquela coisa de comercial, logística, não. É uma cadeia inteira trabalhando para que chegue no resultado final. E o cliente também participar disso é onde os melhores resultados, de fato, onde a gente consegue o TIFs acima de 95%, até mais, até 98%, são aonde a gente está muito próximo dos clientes e transportadores e parceiros. A hora que é difícil, tá? Então, assim, na teoria é muito fácil a gente dizer, é só integrar parceiro, transporte, cliente e a empresa. Na prática, demanda muito tempo, demanda muito esforço, mas a hora que você consegue essa integração, acabou. Aí é o verdadeiro pulo do gato de uma logística eficiente. Eu anotei aqui, você falou algumas coisas ali de colaboração, que você acabou de citar novamente, disciplina, você falou muito em disciplina. Muito. E nas vaidades, eu gostei disso, né? Porque realmente você tem que tirar isso da frente, senão fica uma agenda muito... né? Carregada, né? E aí as pessoas entram mais para se defender do que propriamente para achar uma solução, né? Então... O problema não é no meu portal, é você que não fez. Não, a gente precisa estar todo mundo na linha. Que legal. É isso. Leandro, acho que foi um bate-papo, espero que o pessoal goste. Quem gostou, deixa o joinha, dá uma curtida aí, né? Se inscreve também no nosso canal. E, de novo, Leandro, muito obrigado, foi muito legal. Obrigado vocês aí. Legal. Tamo junto.